E aí, tá tudo bem com você? Bom dia, eu sou o Wellington Calazans e este é o programa Expresso da Manhã, que começa a ser transmitido a partir de agora, a partir da página do Cafezinho, para diversas outras páginas. E eu sou grato a você pela companhia. São 6 horas, horário de Brasília. Eu dou bom dia a Niobe Cunha, nossa comentarista que já chegou aqui. Bom dia também para Pedro Nicolas, Dulce Helena Costa. Bom dia para todo mundo que vem chegando já cedo, como a Aparecida Santana, a Pati Patrícia, também eu quero dizer que daqui a pouco vamos ter o Rômulus comigo, Janaína Miranda também já chegou, bom dia para quem mais aqui está chegando, Neck Perger, bom dia para todo mundo, né? Onde quer que você esteja, no Brasil, fora do Brasil. Olá, Camila Govedice, a nossa produtora, bom dia, trabalhando muito, hein, Camila? Precisa dar uma relaxada aí, fim de semana. Rosemary Valença, bom dia. Ana Lúcia Matos, um ótimo dia para você também. Ana Luquezzi e a Cicleide Cassiano também. Mariel, grande Mariel, um abraço para você, bom dia. Edson Oliveira também. Ana Valença, já falei, eu acho, né? Mas tudo bem, se não falei, Ana Valença, bom dia. Gisele Rabelo Machado. Cadê o Rômulus? Ô Rômulus. Eliane Paulino, na Alemanha, bom dia, Eliane. Bom dia para todo mundo que vai chegando agora. Ana Tomazini também já chegou, que está lá na Irlanda. Ana Luquezzi, já falei, não foi? Acho que sim. Miriam Milner, bom dia. Então, o programa hoje tem... Rômulo chegou aqui. Vou ficar caladinho agora. Grande Rômulus, bom dia. Bom dia, Wellington. Bom dia para você que está nos ouvindo nessa sexta-feira. Começa o fim de semana, né, Wellington? Semana agitada que a gente teve, a gente também merece um descanso, né? Pois é. Olha, um abraço aí para Chico Zé, que está assistindo a gente, acordando cedo, lá no Rio de Janeiro. Chico Zé, grande Chico Zé, um abraço para você. Ô, Chico Zé, conta pra gente como é que tá a caravana do Lula aí. Pois é, Chico Zé. Eu tenho recebido aqui, eu tenho acompanhado todos os discursos que Lula tem feito, também o Lindbergh Farias está se sentindo em casa, né? Porque lá do Rio de Janeiro, quer dizer, ele não é carioca, ele nasceu no Nordeste, ele é paraibano, se não me engano. Sim. Mas Lindbergh ontem, nossa, o povo em cima do cara, que carisma, hein? Que carisma. É bom ver um político bonjour, monsieur Chico. Ele fica escrevendo... Aí eu chamo ele de Chico, porque Chico Zé em francês fica chique, fica Chico. Ô, Rômulus, sim, então, como eu estava falando, o carisma do Lindbergh Farias ontem estava assistindo muito interessante, muito bom ver que o povo ainda tem esse apreço pela política, e é exatamente sobre isso que eu gostaria de começar falando. Na quarta-feira nós tivemos aqui no nosso programa o jurista, professor da universidade, professor de Direito da Universidade de Brasília, Marcelo Neves. Ele antecipou, inclusive, um novo pedido de impeachment ao ministro do STF, Gilmar Mendes. Mas eu vou fazer aqui uma denúncia muito grave. E antes de fazer essa denúncia, eu gostaria de lembrar que antes daquela primavera dos 20 centavos, organizada pela CIA no Brasil, em 2013, praticamente 2 anos antes, eu alertei células do Itamaraty, porque eu era ingênuo, eu acreditava que o pessoal do Itamaraty era pró-Brasil. Naquela oportunidade, eu havia recebido informações de que estava sendo montado em Washington e no... Wellington, desculpa. Você alertou também um ministro importante do núcleo duro do governo Dilma. Exatamente. Alertei o ministro do governo Dilma, alertei militares que estavam frequentemente visitando a Suécia para o acordo da compra dos caças, e eles ignoraram minha informação. Então, em 2012, eu vi que não tinha acontecido nada para prevenir aquele ataque contra a Petrobras e contra o Brasil. Eu fui ao Brasil e conversei com setores do sindicato, sobretudo do petróleo. Eles também ignoraram. Eu lembro que um amigo meu, que ficou com essa responsabilidade de passar informação em meu nome,
ele era ridicularizado nos corredores, quando ele passava por alguns quadros do sindicato, do Sindipetro Bahia. Tá? E o resultado foi que em 2013 nós vimos o que foi que deu aquela brincadeira dos 20 centavos. Um bando de alienado dentro do Brasil e fora do Brasil organizou, então se eu falei um bando, eu tenho que concordar no singular, concordância em número. Estudei gramática, né, Romulo? Você tem que falar bonitinho. Então, esse bando organizou dentro e fora do Brasil protestos contra tudo que está aí. Ignoraram que o Brasil estava num ascendente fantástico. Era tudo que os norte-americanos precisavam e a Globo, que é a máquina de propaganda dos Estados Unidos dentro do Brasil, precisava. E aí entrou a justiça porca e tudo mais que a gente já conhece para destruir o Brasil, um sonho de termos um Brasil forte. E isso foi realmente o início, a semente do que estamos vivendo hoje no Brasil. Acontece, Rômulo, que ontem eu recebi informação de uma célula importantíssima. Eu vou falar aqui a você com muita seriedade, não só você, Rômulo, como para você que está me assistindo também aqui. Uma fonte muito importante ligada a serviços de inteligência aqui da Europa. Atenção, eu não estou brincando com uma coisa dessa. E eu comecei falando sobre Gilmar Mendes e o professor Marcelo Neves, que vai tentar um novo impeachment dele, é porque Gilmar Mendes vai sair agora do TSE, mas antes disso, ele vai deixar formatada a fraude eleitoral. Não estou brincando, é uma acusação muito séria, eu sei, mas quero alertar a você que é político e você que é eleitor, que a eleição do Brasil será fraudada. Não podemos aceitar esse modelo de urna eletrônica que está aí. Não estou brincando. Recebi ontem uma informação, e para você não pensar, Gilmar Mendes, que eu estou blefando, o seu discurso de despedida, e já vai tarde, terá alguns pontos que eu vou passar a ler aqui. Tá bom? Você vai promover a primeira missão de observação eleitoral do Brasil. Essa comissão vai ser organizada pela OEA. Você já solicitou isso, certo? Ao presidente da República, golpista, agente infiltrado. Ele não é agente, isso é um banana. Ele é um entreguista comprometido em destruir o Brasil, que é Michel Temer, que já lhe autorizou a fazer isso. Certo? Wellington, para evitar... Wellington, a gente conversou isso ontem e você me falou que ele já está em entendimento, inclusive, com Almagro, presidente da OEA, aquele embaixador do Uruguai, que é do Uruguai, mas estranhamente ele bate na Venezuela todo dia, mas Honduras, ó... Exatamente. Eu ia chegar aí, Rômulo. Vou ler aqui os pontos do discurso. Não, tudo bem. Tá? Então, esse acordo, primeira missão de observação eleitoral no Brasil, organizado pela OEA. OEA hoje é fábrica de golpe. Atenção. OEA hoje, olha o que estão tentando fazer com Cristina Kirchner na Argentina. O que fizeram em Honduras, no Paraguai, no Brasil, é a Operação Condor de toga. Gilmar Mendes é um desses quadros. Então, no discurso de Gilmar Mendes, ele vai falar também, ele já falou isso abertamente, mas ele vai repetir sobre fake news do Exército Brasileiro e ABIN, mas ele não vai dizer que é em parceria com duas empresas privadas dos Estados Unidos da América, Google e Facebook. Tá bom? Google e Facebook, empresas privadas, vão controlar o que é conteúdo fake no Brasil. Ou seja, se eu disser que Lula é o meu candidato, eles vão dizer que isso é fake e vão bloquear. Atenção, você que é político, progressista, você que é amante da democracia, você que é jurista, eu estou falando de fontes ligadas a serviços de inteligência aqui da Europa. Wellington, Gilmar, você teve acesso... Por favor, desculpa. Por favor, daqui eu vou deixar você falar tudo depois. Gilmar Mendes está comprometido com a fraude eleitoral no Brasil no próximo ano. Eu não estou brincando, estou falando de fontes
certas. Estou passando aqui tópicos da minuta do discurso que ele vai ler. Tópicos da minuta do discurso que ele vai ler e que essa minuta já foi interpretada com base em investigações, porque existem quadros preocupados com a invasão americana na América Latina e que estão aqui na Europa, certo? Gilmar Mendes vai anunciar que vai viajar para Washington para encontrar com Almagro, aí sim, eu repito o que você falou, que é secretário-geral da OEA, e vai firmar esse acordo, que é a primeira missão de observação eleitoral no Brasil. Golpe! Isso é novo golpe, certo? Há fortes indícios de que está sendo planejada uma fraude. Eu vou repetir aqui as palavras em minha fonte, ligada a serviços de inteligência aqui da Europa. Há fortes indícios de que está sendo planejada uma fraude eleitoral eletrônica, certo? E vão usar como desculpa essa missão da OEA para legitimar o processo eleitoral. Vão vender essa missão como sendo uma missão fantástica, pura, virgem e que não comete crimes. Então comece a prestar atenção no que eu estou falando. Duas coisas agora para concluir, Rômulo, para passar a palavra para você, e que são muito graves. Gilmar Mendes está mandando recado para Lula ficar tranquilo de que tudo vai acontecer normalmente, de que ele vai ser candidato, para Lula não tocar nesse assunto, porque Gilmar Mendes tramou com esses serviços aí norte-americanos para que aconteçam as eleições normalmente, para que as pessoas pensem que Lula não foi impedido e que está tudo ok, mas a fraude vai estar na apuração e nas urnas. Vou repetir. Honduras começou com um golpe, como ensaio, depois foi Paraguai, depois Brasil. Honduras já tem fraude eleitoral, Paraguai já estão tramando também, as urnas são brasileiras, tá? Não por coincidência. E o Brasil será o terceiro. Não estou aqui de brincadeira, estou falando de fontes de serviço de inteligência aqui da Europa e estou passando tópicos do discurso de Gilmar Mendes. E agora, para concluir e para passar a palavra para você, Rômulo, para você falar o que significa isso, Gilmar Mendes vai excluir a participação da Venezuela na observação das eleições no Brasil. Vai condenar esse maravilhoso processo eleitoral que aconteceu recentemente na Venezuela para legitimar a nova Constituição, certo? Participativa, proporcional, porque isso está metendo medo nos Estados Unidos da América e na Europa, porque é a autêntica democracia. Porque no Brasil hoje temos as bancadas B, bala, boi, Bíblia, banco e branquinha, que é da cocaína. São esses 5 Bs. B, 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 B. E eles têm medo que sem teto, sem terra, mulheres, etc., negros tenham proporcionalidade na representação, como deveria ser, como é na Venezuela. Gilmar Mendes vai tentar excluir e descredibilizar as eleições da Venezuela. Então, passei aqui 5 pontos do seu discurso, Gilmar Mendes, para você saber que você não está agindo impunemente. Nós vamos pegar você na esquina. Nós vamos pegar você na esquina. Lula, não faça acordo com Gilmar Mendes. Não faça. Gilmar Mendes é refém dos Estados Unidos. Ele não controla nada. Ele é um pau mandado porque ele tem rabo preso e todos que têm rabo preso hoje são sequestrados para destruir o Brasil. É isso que está acontecendo no Brasil. Sequestrados estão tomando o Brasil para salvar a própria pele. Não estou brincando, estou falando de fontes muito sérias. Eu fiquei muito preocupado até em conversar com o Rômulo. Como eu vou conversar um negócio desse? Pelo Skype, a gente começava a conversa pelo Skype, mudava para não sei, para tentar misturar. Certo? E Signal.
Rômulus. Wellington, é verdade. Eu soube disso ontem à noite, o Wellington me ligou e, sem sacanagem, ele falou para mim, você está sentado? Eu falei, tá, vou sentar. E aí ele me falou isso. Ele teve acesso à minuta do discurso de despedida do Gilmar Mendes do TSE para entregar para o Fux. Então, assim, o Fux é outro sequestrado. Ele falava aí que o Gilmar Mendes é sequestrado, que no fundo ele não manda, quando os poderes de fora que estão acima, é verdade, porque, vamos lembrar, o Gilmar é do Mato Grosso, ele é aquela área que tem muito BBBBBB, né? Vários Bs ali, desses que o Wellington citou, além do boi, tem outros Bs também. Então ele vem do Mato Grosso. É um sequestrado também, tem teto de vidro, tem esqueleto no armário. Então, igualmente, Fux, então, Fux, o dossiê rola, né? A gente, então a gente está, né, tendo a prestigiosa audiência do Juca Bala, lá no Uruguai, do Dario Messer, no Paraguai. Eles falam que eles são grandes fãs do trabalho do ministro Fux. Então, também Fux é outro sequestrado. Ele que vai estar na presidência do TSE durante a campanha eleitoral. Ele é um sequestrado porque os meganhas no Brasil têm esse dossiê também, entendeu? Então, por isso que toda a votação do Fux é um mistério. A gente só descobre como ele vai votar no dia. Até a véspera, fica chantagem no gabinete dele. Eu já registrei pronunciamento público dele que ele virou o voto em menos de 24 horas. Ele ia votar de um jeito, o pessoal lá do Dallagnol foi na véspera, no gabinete dele, ele virou no dia seguinte. Por quê? Como é que um juiz, num caso complexo, vira 180 graus em menos de 24 horas? Eu sei. O Wellington também sabe. O Fux sabe que a gente sabe. Mas, enfim, isso é gravíssimo, porque realmente a gente tem informações de que setores do PT estariam acreditando na palavra do Gilmar Mendes. E por tudo que o professor Marcelo Neves expôs aqui, Gilmar Mendes é a última pessoa digna de confiança. Mas agora, além de convicção, a gente tem prova. A gente teve acesso à minuta, o Wellington mandou também, do discurso dele. E ele está planejando, a gente já tinha denunciado aqui, o Wellington está falando há semanas que está se planejando. Eles estão tentando várias vias, né, Wellington? Tentar a inabilitação do Lula lá no TRF4, agora no TCU, também estão tentando a história do semipresidencialismo, emenda para impedir que esse presidente volte. Eles estão cercando os lados. E, no fim, a última, fraude na urna eletrônica. A gente vai ter aqui na segunda-feira um professor da UNB que vai falar com relação a isso. A gente publicou no Cafezinho com exclusividade dias atrás a peça que eles protocolaram dirigida a Gilmar Mendes, porque ele é o presidente do TSE, então tem que ser a ele, e a Procuradora-Geral da República, que também é a Procuradora-Geral Eleitoral, senhora Raquel Dodge, falando dos testes que eles realizaram e da fragilidade que existe na urna eletrônica há 15 anos. Há 15 anos e não é remediada. Por que não é remediada? Então, eles alertaram isso, mostraram que é ridículo, Wellington, porque você sabe que a chave de criptografia, uma das coisas que eles falam, fazendo uma metáfora, como se fosse um cadeado. E você sabe que todas as urnas eletrônicas do Brasil têm o mesmo cadeado. Então, se a pessoa tiver uma chavezinha, a chavinha, ela abre todas, em vez de ser cada urna uma criptografia, não. É a mesma. A pessoa vai e abre. Diga, Wellington. É uma planilha do Excel apenas, que pode ser manipulada por qualquer pessoa. Parece até a lista do Odebrecht. Qualquer pessoa pode meter a mão e escrever o que quiser. Agora, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto daqui a pouco, no finalzinho do programa, porque agora a gente vai falar sobre auditoria cidadã, auditoria da dívida pública. Um assunto que não é abordado na imprensa tradicional. E eu vou falar aqui com a especialista, a maior autoridade, talvez, do Brasil, nesse assunto, Maria Lúcia Fatorelli. Bom dia, Maria Lúcia. Ah, sim, eu estou... O erro é meu aqui. Agora sim, bom dia, Maria Lúcia Fatorelli. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo bom. Maravilha. O som tá... Apesar de caos que estamos vivendo aqui no Brasil, tudo bem. Estamos em luta, estamos ativos aqui. Pois é, mas o caos, ele é um estágio catártico, não é? Ninguém vive com o ódio, com o caos permanentemente, porque o ser humano nasceu para sobreviver e não para morrer todos os dias, como estão tentando provar aos brasileiros. Então, por isso que eu tenho certeza que seremos vencedores nessa luta aí
muito dura, mas certamente uma luta que honra a todos que estão do lado certo da história. Bem-vinda. Eu quero falar que é um prazer enorme para mim, para o Rômulo, para a Camila, que é a produtora do programa, toda a equipe aqui do programa. Somos todos voluntários e trazer esse tema para que o público possa ter contato com algo que parece que vai cair de paraquedas, né, para o nosso público. E olha que eu estou falando de um público que lê a imprensa alternativa. Imagine isso na cabeça do público que só assiste a Globo, que só lê a Folha de São Paulo, o Estadão, que a gente chama de PIG, Partido da Imprensa Golpista. Explica aí de uma forma bastante sintética, mas que dê para o pessoal perceber o restante da nossa conversa, o que é a auditoria da dívida pública e por que este tema é escondido da grande imprensa. Olha, em primeiro lugar, um prazer enorme participar do seu programa e saúdo aí a todos vocês, a equipe e os ouvintes também. Bem, abordar esse tema da dívida pública é uma questão de respeito para com a sociedade, porque todos nós estamos pagando a dívida pública pesadamente. Nós pagamos essa dívida de várias formas. No Brasil, então, esse pagamento é escandaloso, porque o Brasil é um país muito rico. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. É considerado atualmente a 9ª economia mundial. Mas nós temos todas as riquezas minerais, temos todas as matrizes energéticas, temos também riquezas financeiras, etc. E vivemos num cenário de escassez insustentável, uma concentração de renda brutal e contínuas contra-reformas, como estamos agora enfrentando a Previdência, a reforma da Previdência, a trabalhista já foi aprovada, e vários desmontes, né, privatizações. Então, a dívida tem sido a desculpa para todas essas privatizações, desde o governo Collor. Todas as privatizações que aconteceram no Brasil tiveram como justificativa a necessidade de pagar a dívida. Uhum. Todos os cortes de recursos, a famigerada emenda 95, que é a emenda foi batizada de PEC do teto, que estabeleceu um teto rebaixado para todas as despesas públicas, exceto as despesas financeiras. As despesas com a dívida ficaram fora do teto. Uhum. Então, esse teto foi estabelecido exatamente para amarrar todos os investimentos em saúde, educação, etc., para que sobrem mais recursos para pagar os juros dessa dívida. E, afinal, que dívida é essa? Quando a gente começou a pesquisar isso, a nossa grande interrogação era: que dívida é essa? Que justifica continuamente as contra-reformas, que justifica as privatizações, a entrega do nosso patrimônio, a destinação anual de cerca de metade do orçamento federal, de grande parte dos orçamentos estaduais e até de grande parte dos municípios também. Que ninguém sabia responder que dívida é essa. Nós começamos a pesquisar isso no ano 2000. Pesquisamos a dívida brasileira federal externa, que é a dívida contraída junto ao exterior. Pesquisamos a dívida interna, que é a dívida contraída internamente no país, em tese. Pesquisamos a dívida dos estados. Todos os estados brasileiros também têm dívida. Pesquisamos dívida de municípios, a vários. Pesquisamos dívida de países latino-americanos, principalmente o Equador. E chegamos a pesquisar também dívida de país europeu, principalmente a Grécia. Depois dessa caminhada toda, nós chegamos a determinar vários pontos comuns nessas investigações, principalmente a utilização do endividamento público às avessas. Esse é o grande ponto em comum. E é muito importante falar nisso, porque todas as pessoas
sabem o que é uma dívida. Elas têm uma dívida na sua vida pessoal, ou já tiveram, ou conhecem quem teve. A dívida é uma palavra muito clara para todos nós. A dívida surge quando você toma um dinheiro emprestado. Quando nós começamos a investigar a dívida pública, nós começamos a encontrar vários mecanismos que criam, geram dívida pública sem que aconteça essa entrega de recursos. Olha que coisa. Então, a partir da verificação dessa característica comum, atuação de mecanismos financeiros que utilizam o endividamento público às avessas, de tal maneira que, em vez do endividamento público corresponder a um ingresso de recursos que vai ser somado ao orçamento e que vai viabilizar investimentos de longo prazo, nós passamos a ter uma sangria contínua de recursos, de tal maneira que continuamente tem que vender patrimônio para pagar dívida, tem que cortar gastos sociais, investimentos para pagar dívida e fazer contra-reformas para pagar dívida. Então, nós batizamos essa utilização às avessas do endividamento público de sistema da dívida. Existe um sistema da dívida em todo o mundo, principalmente nesses tempos de capitalismo financeirizado que estamos vivendo. A dívida tem sido utilizada como o veículo do roubo de recursos públicos. E aqui no Brasil, então, isso é um escândalo verdadeiro. Quando você olha lá na página do Banco Central, o volume de títulos da dívida interna já está batendo em 4 trilhões 950 bilhões. São quase 5 trilhões de reais. E a gente pergunta, qual é a contrapartida desses quase 5 trilhões de reais? Pois é, exatamente. Nós não encontramos. Olha, nós estamos vendo a dívida explodir e não tem os investimentos correspondentes. Pode falar. O Rômulus Maia, que está na Suíça, gostaria de fazer uma pergunta também. Rômulus. Maria Lúcia Fatorelli, eu acompanho o seu trabalho há muito tempo. Inclusive, eu recomendo quem está nos vendo e queira saber mais sobre o assunto que procure. Há diversos vídeos seus no YouTube explicando o sistema da dívida. Parece complicado o que ela está falando, mas não é. Ela explica com muito didatismo e todo mundo pode compreender essa questão que ela falou do sistema da dívida. Isso que é importante a pessoa pensar. Porque a dívida, ela deixa de ser um meio, como ela falou, para construir alguma coisa, ela vira um fim. Ela é um fim em si mesmo para manter todas as amarras no Estado, desviando a riqueza do orçamento para a finança internacional, inclusive. Então, eu queria perguntar, baseado na sua larga experiência, você participou de experiências exitosas de auditoria cidadã da dívida no Equador e também na Grécia, que reduziram drasticamente a dívida. O pessoal não é reduzir na marra, não. Foram olhar e os documentos eram falsos. O documento não valia. Então, eu queria saber se você acredita, baseado na sua experiência, que a dívida pública brasileira, caso fosse auditada, teria uma perspectiva semelhante à que você observou nesses países, de uma redução drástica. Olha, no Equador, a redução foi de 70% da dívida externa em títulos, possibilitou inverter o volume de gastos públicos, que antes 30% ia para investimentos, 30% para manutenção do Estado e mais de 40% ia para a dívida pública. Isso foi invertido. A dívida pública foi reduzida em cerca de 70%. Na Grécia, nós também apuramos muitas ilegalidades. O resultado na Grécia não foi tão positivo, porque, infelizmente, o Alexis Tsipras não acatou os resultados da auditoria, não acatou também o resultado daquele referendo histórico, né, do povo grego, que pediu o não ao terceiro acordo. Então, na Grécia, o resultado para o país
não foi bom, não por culpa da auditoria, por falta de vontade política do Alexis Tsipras, primeiro-ministro, e sua equipe. No Brasil, por que não fazem auditoria? Por que não autorizam, não enfrentam esse tema? Exatamente porque sabem do rombo que está por trás dessa chamada dívida pública. Hoje, se olharmos o perfil dessa dívida, mais de 1 trilhão dos títulos está servindo para uma operação, um dos mecanismos realizados pelo Banco Central, que na prática corresponde à remuneração da sobra de caixa dos bancos. Imagina essa situação, 1 trilhão 157 bilhões atualmente, uma montanha, quase 20% do nosso PIB está esterilizado no Banco Central, servindo para remunerar sobra de caixa dos bancos. Isso é um escândalo. Imagine se nós injetássemos hoje na economia brasileira 1 trilhão 157 bilhões de reais. Acabou a crise, não tem crise mais. Teríamos investimentos para tudo, não teríamos que privatizar o que estamos privatizando, não teríamos que entregar petróleo, nióbio, Eletrobras, Casa da Moeda, tudo que estamos entregando. Então, a dívida tem servido para amarrar o gigante Brasil, né? E no Equador, nós demonstramos que todo aquele histórico da dívida externa, desde a década de 70 até 2006, quando foi concluída a auditoria lá, foi uma auditoria que abrangeu 30 anos de história de endividamento externo. Nós pegamos o fio da meada e interessante é que todos os países da América Latina passaram pela mesma trajetória. A dívida nasceu, explodiu lá na década de 70, quando todos estávamos sob ditaduras militares. Depois, na década de 80, dívidas privadas, inclusive dívidas para financiar as ditaduras, foram transformadas em dívidas públicas. Dívidas de multinacionais, dívidas de bancos, foram transformadas em dívidas públicas. Olha aí a atuação do sistema da dívida. Transformação de dívida privada, dívida de empresas, de bancos, em dívida pública, que toda a sociedade tem que pagar. Depois, nós identificamos na década de 90 uma operação extremamente fraudulenta, realizada em Luxemburgo, paraíso fiscal. Sim, aqui pertinho. Uma operação chamada Plano Brady, que transformou dívidas com bancos privados internacionais suspeitas de prescrição. No caso do Equador, nós comprovamos essa prescrição. No caso do Brasil, tem fortes indícios. Essa dívida prescrita foi transformada em novos papéis financeiros, novos títulos. E esses títulos foram usados para comprar nossas empresas privatizadas e foram utilizados também para transformação em dívida interna. Lá no início do Plano Real, quando os títulos da dívida interna estavam remunerando a juros de quase 50% ao ano. Então, a dívida não corresponde ao que, em geral, as pessoas pensam que seja uma dívida, algo que nós realmente tomamos emprestado e temos que continuar seguindo nessa trajetória. A dívida tem sido esse mecanismo, esse sistema que está amarrando, impedindo o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Pois é, estamos conversando com a coordenadora da Associação Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli, que está falando com a gente sobre dívida pública. Eu quero agradecer aqui a Gisele Rabelo, que foi quem indicou essa entrevista maravilhosa e que está elevando em muito o nível de informação do programa e certamente vai produzir novos debates. Desde já, as portas já estão abertas para novas possibilidades. E eu quero fazer aqui uma pergunta
sobre uma fala da senhora com sua, né? Você pediu para que eu falasse você. Então, fale aí sobre, por favor, sobre como foi a sua explanação sobre dívida pública com o Papa Francisco. Isso é importante, porque ele está muito preocupado com essa ganância. Né? Ele usa essa expressão, que é muito bíblica e tudo, essa ganância da concentração das riquezas no planeta. Como foi essa conversa? Só complementando, o Papa é argentino. Um minuto só, por favor, Fatorelli. O Rômulo vai fazer algum comentário? Só complementar. O Papa é argentino e ele conhece em primeira mão como funciona o sistema da dívida. Exatamente. Por favor. Sim, sem dúvida, ele conhece. Olha, nós temos utilizado a citação que o Papa fez, importantíssima, na sua carta, né, Laudato Si. Nessa carta, ele menciona não somente o dano da dívida pública em geral, como também ele fala da dívida ecológica. Olha só que sabedoria, né, do Papa Francisco. Eu sou fã dele. Uhum. E ele, na sua carta, ele fala dessa sangria de recursos por meio da chamada dívida pública, porque não é dívida, é outra coisa, uhum. Mas usam, né, o nome da dívida pública, e ele fala da dívida ecológica, que, aliás, é um tema que não é abordado aqui no Brasil, é pouquíssimo abordado no mundo todo, mas alguns países estão avançados nisso. O Equador é um desses países. E a dívida ecológica é um crédito que nós temos. Exatamente. Olha só o caso de Mariana, o crime cometido em Mariana. Nós temos ali um exemplo de dívida ecológica imenso, né? Olha, imensurável. Desculpe interrompê-la, mas o caso dos países africanos, por exemplo, que são explorados à exaustão e que são os que mais sofrem o impacto ambiental e os que mais sofrem com essa ganância denunciada pelo Papa Francisco. Eles deveriam, pelo menos, receber royalties pela exploração a que são submetidos, mas isso não acontece, concorda? Concordo, Calazans. Agora, a dívida ecológica, o conceito de dívida ecológica vai muito além dessa participação que significa o royalty. A dívida ecológica seria fazermos uma fatura, cobrarmos uma fatura por todo custo ambiental, mas de uma forma ampliada, de uma forma ecológica. Então, nós cobraríamos não somente ali, no caso, vamos pegar o caso de Mariana, do crime de Mariana, não somente o dano ambiental, mas todo custo, todo valor que nos foi subtraído. Porque, olha só, mataram o Rio Doce. O Rio Doce não tem preço, concorda? Não tem preço. Com toda aquela riqueza ali de todas as vidas, toda a economia, toda a possibilidade envolvida ali na exploração de um dos rios, além de tudo, mais belos de Minas Gerais. Tudo isso não tem preço, mas tem valor. Só que nós ainda não desenvolvemos essa teoria, não desenvolvemos como colocar isso numa fatura, mas o Papa Francisco já falou nisso. Uhum. E eu queria ainda aproveitar, Carlos, se você me permitir, por favor, mencionar um novo esquema financeiro que está entrando aqui no Brasil, gravíssimo, e que gera dívida pública, não só em âmbito federal, mas também estadual e municipal. É um esquema extremamente fraudulento. Ele cria uma empresa estatal para operar o esquema. Olha só que infâmia, já começa a infâmia aí, porque nós estamos privatizando todas as estatais importantes, como já privatizamos quase tudo e atualmente estamos rifando aí a Eletrobras, a Petrobras, os bancos públicos, e ao mesmo tempo
estamos criando novas empresas estatais para operar esquema financeiro. Acabou de acontecer uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde foi criada uma empresa pelo ex-prefeito Márcio Lacerda, PBH Ativos S.A. Essa empresa emitiu papéis financeiros, títulos, vendeu para o BTG Pactual, pagando juros abusivos de IPCA mais 11%. Lá, quando foi emitido esse papel, em 2014, o IPCA estava em mais de 11%, quase 12%. Então, 12 mais 11, isso dá quase 23% de juros. É insustentável. E o que essa empresa fez com esse dinheiro? Entregou a maior parte para o município. Então, caracterizando aí uma operação de crédito ilegal, disfarçada, e o município está pagando essa dívida disfarçada por meio do sequestro de arrecadação tributária. Criaram um mecanismo de tal maneira que os contribuintes pagam seus tributos aos bancos e aquele dinheiro cai no banco, em vez de ir para a conta do município, é desviado para uma conta vinculada, e dessa conta vinculada só a metade chega ao município. A outra metade vai direto para o Banco BTG Pactual, num pagamento feito por fora, com perda de controle sobre a arrecadação tributária. Um escândalo inacreditável que fere toda a legislação de finanças do Brasil, que é estruturada com base no princípio orçamentário. Todos os recursos têm que chegar no orçamento e do orçamento é que eles são distribuídos. Esse esquema gera pagamentos por fora do orçamento. É um verdadeiro escândalo. E nós estamos combatendo um projeto de lei que está no Senado, que é o PLS 204 de 2016, de autoria do Zé Serra, do PSDB de São Paulo. Tinha que e ser. O relator é o Romero Jucá. Que dupla linda, né? Denúncias do Senado. Pois é. Realmente, olha, eu vou repetir aqui para o público, tem muita gente chegando agora. Eu estou conversando com a coordenadora da Associação Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Nós estamos falando aqui, ela já disse aqui que não é nem dívida pública, é sistema da dívida. O termo correto seria esse. E ela acabou de fazer, inclusive, um furo aqui para a gente, né? Muito importante. Eu tenho uma dúvida, Wellington. Tenho uma dúvida sobre isso. Sim. Esse PLS tenta replicar em nível federal o que foi feito em Belo Horizonte? Então, o que foi feito em Belo Horizonte é totalmente ilegal. E foi feito também no estado de São Paulo. No estado de São Paulo tem uma empresa dessas, chama CPSEC SA. Faz a mesma coisa, opera da mesma forma. Olha só. Tudo isso é ilegal. Esse PLS, projeto de lei no Senado 204, 2016, ele visa dar uma tintura, uma maquiagem de legalidade nesse negócio. E aí, se ele vier a ser aprovado, ele acaba permitindo, incentivando a proliferação desse tipo de empresa, inclusive em âmbito federal. Inclusive, o Henrique Meirelles, que é o banqueiro que está ocupando o Ministério da Fazenda, ele tem ido, inclusive, ao TCU, Tribunal de Contas da União, para dizer que essa operação não é ilegal, não, que não caracteriza crime com base na lei de responsabilidade fiscal, não, que não é operação de crédito, mas isso praticamente, isso praticamente é um rompimento do Pacto Federativo. O que estamos... Olha, isso rompe com toda a legislação de finanças do país. Exatamente. Então é um assunto que não vai se esgotar. Eu lamento ter que informar, mas é um assunto que não pode ser esgotado nesse programa de hoje, mas que nós vamos já... A Camila vai entrar em contato aí com você, tá bom, Maria Lúcia Fatorelli? Para que possamos combinar para a próxima semana.
Tá, eu faço um apelo, Calazans, só que você divulgue nós tivemos um seminário internacional importantíssimo, trouxemos a ex-presidente do parlamento grego aqui, trouxemos um economista da Inglaterra, a professora Raquel Varela de Portugal, representantes de 8 países latino-americanos, para discutir esse esquema financeiro gravíssimo, que é igual o que atuou na Grécia, é igual, é semelhante ao que atuou na Europa. E se você puder divulgar uma nota de repúdio que foi aprovada por unanimidade nesse seminário, ela está em destaque no site da Auditoria Cidadã, www.auditoriacidadã.org.br, está também no Facebook da Auditoria Cidadã da Dívida. Nós ficaremos extremamente gratos, porque esse PLS 204 não pode ser aprovado. Pois é, olha, eu já me comprometo em publicar. Eu peço apenas que sejam enviados os links para mim ou para a Camila, que já está em contato. Estou aguardando o seu chamado no Facebook, seu ok no Facebook, para estarmos também em contato mais frequente, apesar de já estarmos aqui de outras maneiras. Muito obrigado, Maria Lúcia Fatorelli. Na próxima semana teremos você aqui no programa de volta. Já estou intimando, não é nenhum pedido, é uma intimação. sob pena de condução coercitiva. Que está na moda no Brasil, né? Muito obrigado, bom fim de semana. E na próxima semana vamos anunciar mais um dia para falarmos especificamente sobre esse tema, que também tem uma nota de repúdio sobre ele. Um grande abraço e obrigado pela participação. Eu que agradeço a você, a toda a equipe, e é uma honra. E parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí no cafezinho. Parabéns mesmo. Olha, nós estamos apenas dando vozes, dando voz a essas vozes, aliás, maravilhosas, que têm compromisso com o Brasil. O seu trabalho, o trabalho da Associação Auditoria Cidadã da Dívida, é um trabalho para o Brasil, para os brasileiros. Eu não entendo como é que uma concessão pública não tem esse compromisso. E a minha campanha aqui na comunicação social, só para que a gente possa se despedir, viu, Maria Lúcia? Sim. Vamos privatizar a Rede Globo, porque a Rede Globo só ganha dinheiro público, não é? Vamos privatizar a Rede Globo. Essa é a privatização necessária. Um grande abraço, então. Felicidades. Outro, e muito grato. Tudo de bom. Um grande abraço. Eu conversei aqui com a coordenadora da Associação Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli, que falou sobre o sistema da dívida. Rômulo, conclui o pensamento. Já vou entrar em contato com o nosso próximo entrevistado, tá bom? Brevíssimo comentário. A Auditoria Cidadã da Dívida está prevista, ordenada na Constituição Federal de 88 e no ato das disposições transitórias. Então, era para ter sido feita há quase 30 anos. E eles têm enrolado. E aí, nos últimos dias, a gente comentou aqui ontem aquela revelação do senador Requião sobre um erro político da Dilma, que resultou até no afastamento definitivo dela. Ela cometeu mais um erro. Você acredita, Wellington, que num cochilo da bancada dos bancos foi aprovada no Congresso a Auditoria Cidadã na legislação ordinária para instituir a comissão? Dilma Rousseff vetou. Ela achou que era aqueles anéis que ela ia dar para ficar com o dedo. Ficou sem anel e sem dedo. Pois é. Vamos voltar a esse assunto na próxima semana, porque eu já estou aqui em linha com mais um convidado. Olha, um prazer enorme ter aqui com a gente o jornalista e diretor do Mídia Sem Fronteira, Carlos Medeiros. Ele vai falar com a gente aqui, Rômulo, sobre um assunto que a gente não conhece muito, que a gente não pratica diariamente aqui, que é ativismo na internet. Como aproveitar cada minuto para derrubar o golpe. Bom dia, Carlos Medeiros. Muito bom dia, Wellington. Muito bom dia, Rômulo, Camila e a todos os seus teleinternautas ligados aí no Expresso da Manhã. Um prazer enorme fazer parte desse programa que está bombando a cada dia aí que passa nas redes sociais. Todo mundo está falando aí do Expresso da Manhã, né? O furacão da manhã. Eu sou grato a você por aceitar esse nosso convite. Sou grato a Camila Govedice, que foi quem indicou essa sua participação aqui. Você tem sido campeão aí no Twitter, e tem dado ampla divulgação do nosso trabalho. E eu gosto muito de ser grato todos os dias a quem
compartilha, curte as nossas páginas e debate os nossos temas, evitando o compartilhamento do PIG, Partido da Imprensa Golpista. Eu gostaria que você falasse... Você está falando do Ceará, não é isso? Do estado do Ceará. Enquanto você está em Estocolmo, eu estou aqui numa ilha, uma praia chamada Icapuí, Ceará. 20 mil habitantes. Olha só, rapaz, isso aqui é maravilha, viu? Eu hoje fui levar os meus filhos na escola bem cedo, que estava com -1 grau. Eu digo, meu Deus, daqui a pouco eu vou entrevistar o Carlos, o calor dele vai entrar pela transmissão aqui, eu espero. Carlos, como é que você avalia essa tentativa de cerceamento da única arma que temos hoje, que é a internet? E olha, eu posso antecipar minha opinião de forma bem sintética, de que é uma luta inglória, porque quem luta contra a tecnologia já está parado no tempo e vai perder. Essa luta aconteceu com os fabricantes de carroça quando inventaram o automóvel. Então é a mesma coisa. Não adianta aí Gilmar Mendes se juntar com a CIA, Facebook, Google, Exército Brasileiro e mais a BIM, isso é tudo fake news, isso é tudo, vão perder. Até porque a nova plataforma Blockchain vem aí para detonar tudo isso que eles conhecem. Vamos lá, Marcelo. Bom, eu acredito que não tem volta. Perdão, né? Marcelo Quebra, Carlos Medeiros, perdão. Eu acredito que não tem volta, né? Ela já está consolidada, né, como a voz dos sem mídia. Nós chamávamos assim em 2005, 2006, quando a gente tinha a blogosfera, fundamos a blogosfera com vários atores, Luiz Carlos Azenha, Edu Guimarães, o próprio Miguel do Rosário, muita gente, muita ativista digital e tal. E a Arena era o Orkut. E o Orkut, que era da Google, não tinha ainda esses códigos binários, né, que transformam o que você está dizendo, a tua opinião, numa bolha. A tua opinião, a nossa opinião, ela não sai daqui se nós não tivermos uma legião de internautas compartilhando isso que nós estamos falando aqui. Né? Porque quem nós queremos atingir? São as pessoas progressistas, são as pessoas que compreendem a nossa linguagem, né? São as pessoas que estão do nosso lado. Não, nós queremos que o que a gente fala chegue do outro lado, né? Daquela pessoa que não teve informação, daquela pessoa que foi cooptada pela direita. Por quê? Porque eles, sabendo do poder da internet na mão dos progressistas, eles começaram a formar a legião de ativistas digitais. O ativista digital ele pode ser político ou não. Então formaram essas legiões de ativistas digitais para trabalhar no Twitter, no Facebook, em tudo que você pensar de plataforma digital. Então eu digo o seguinte, que nós precisamos estar presente em todas essas plataformas. E é muito importante, é sumariamente importante para que a gente retome o nosso país, para que nós recolocarmos o país nos trilhos, ajudando dessa forma, né, de forma voluntária, né, porque qual é o trabalho que me dá, Wellington? De repente eu vejo uma informação na tua página, uma coisa muito pertinente. Qual é o trabalho que me dá se eu compartilhar entre os meus seguidores e amigos? E eles compartilharem entre si e seus seguidores, vai formar uma bola de neve enorme e vai estourar essa bolha, né, do Facebook, do Twitter, do Google, que também já usa, né? Eles já usam esses códigos binários para que o que a gente fale fique só entre a gente mesmo aqui. Eu costumo dizer também, eu gostaria, só para concluir essa primeira etapa, por exemplo, quando eu estou fazendo alguma live, eu faço algum tópico, alguma coisa, que chega alguém que escreve alguma bobagem, eu deixo aquele cara ali. Por quê? Porque é aquele cara que eu quero. É aquele cara mal informado que eu quero conversar com ele. Por quê? Eu disse, inclusive, numa matéria que escrevi, que era necessário fazer oficinas e trazer jovens protagonistas, né, para que tomem de conta dessas oficinas digitais, para saber o que fazer, como aproveitar a internet minuto a minuto, né, para fazer essa luta, esse ativismo, compreende? Você traz o cara se transforma no protagonista, o jovem,
é a maior fatia de eleitorado que temos no país hoje, ele vai se sentir privilegiado, né? Agora, para isso, claro, não seria uma doutrinação, seria o quê? Vamos passar para você formação política. Aí o cara tem que ter empatia para entender o que defende os partidos progressistas, os políticos progressistas e o que defende os políticos de direita, né? É assim que a gente vê a força da internet, que não tem como parar, não tem como voltar atrás. Com certeza. Mesmo que eles vendam pacotes, como vendem para as linhas mobile, mesmo que eles tentem fazer isso, não vai colar porque a juventude não vai deixar, o povo não vai deixar. Com certeza. Né? O marco civil da internet é inabalável. Pois é, agora o Rômulus vai fazer uma pergunta. Rômulus Maia. É exatamente sobre isso que eu queria perguntar. Você falava do marco civil da internet e a gente tem denúncias de que eles querem alterar isso, né? Já nos Estados Unidos eles estão mais avançados e no Brasil surgiu a denúncia de que o Temer só espera as teles, né? Só espera, que são as provedoras da conexão, só esperam aprovação nos Estados Unidos para tentar a mesma coisa no Brasil. Eu queria que você explicasse para o público, para quem está nos assistindo, qual é a implicação do fim da neutralidade da rede? Porque o que isso pode significar para o ativismo digital, para a blogosfera? Qual o impacto possível disso? O impacto político? Foi muito pertinente a tua pergunta, né? E a gente fala de uma forma muito clara para que todos entendam. O que vai ocorrer é o seguinte, é que se de fato isso acontecer no Brasil, como a gente compra pacotes de dados para o telefone celular, né, você vai comprar pacotes de dados, né, para entrar na internet, porque hoje o que define? A velocidade, né, e os dados. Então você não paga pelos dados, tá? Eles são ilimitados. Você paga pela velocidade da sua conexão, ok? Por exemplo, a conexão aqui do meu estúdio chega a 50 megas, eu tenho mais 10 de upload. Lá na minha casa já é 5 megas. Então o que vai acontecer? Eu vou pagar, além da velocidade, eu vou pagar pelo pacote. Coisa que não vai acontecer em hipótese nenhuma no Brasil. Nenhuma no Brasil. Por quê? Porque isso vai impactar nas escolas, vai impactar... Hoje ninguém vive sem web. Então vai impactar uma série de coisas. Não é só rede social, compreende? É o aluno que quer fazer uma pesquisa dentro da escola, né, e que tem lá a sua sala de computação. O cara vai lá para fazer... Hoje não tem mais biblioteca de livro. O cara vai lá e usa o computador, né, nas escolas primárias, secundárias, enfim. Então, eles não vão conseguir fazer isso no Brasil, porque vai ter um levante popular sem proporção, e aí o cara vai ter que ser sacado, né? Porque se o povo acordar e se unir, né, em prol da nossa soberania, né, na defesa dos nossos direitos, independente de bandeira partidária, meu amigo velho, aí o negócio pesa, porque a rede social, o Rômulo o Wellington, pode chamar de Wellington na intimidade. Não, é que assim... Eu tô brincando com você. Bem, eu vejo o seguinte, nós estamos vivendo uma distopia, né? Poderíamos chamar de anti-utopia também, mas o ativismo digital na rede, em todas as plataformas, é para quem ama o seu país, né? E deve estar presente. Grupos de direita foram treinados para isso. E manipulam o nosso povo, os mais jovens, né, que representam a maior fatia do eleitorado. Então, pressionar deputado, é para isso que serve a rede social, porque eles estão na rede social. Né? Articular politicamente, em grupos, né? Mobilizar, né? Compartilhar conteúdos que sejam de interesse coletivo, né? Se possível com alguma observação para despertar interesse do amigo e do seguidor, porque se eu apenas compartilho alguma coisa, eu não chamo a atenção daquele que me segue. Né? Ter cuidado também com o hoax, né? Os fake news, as coisas que o pessoal coloca na rede só para pegadinha mesmo e tal. Então, a logística da rede social é o compartilhamento. Com certeza. O que vai oferir audiência ao teu programa, né, ao Expresso da Manhã, o que é? A audiência é o compartilhamento, né, porque é a logística. Então, eu acho assim que, na minha opinião,
na minha opinião, os partidos de ponta progressistas, eles deveriam fazer oficinas e palestras agora, começar agora, porque já está muito tarde. De como sermos mais eficientes nas redes sociais, no combate ao golpe e na defesa do Estado Democrático de Direito. Porque a gente não tem o hábito de ler. Infelizmente, nós somos brasileiros e temos que dar a mão à palmatória. O que é que a gente lê? A gente lê o título e o subtítulo, compreende? E aí a gente já tira as nossas... O Carlos, sobre essa questão da leitura, eu tenho até uma coisa para falar. Há um estudo que foi feito a partir aqui da Suécia. Lamentavelmente, o brasileiro é quem tem a menor capacidade de compreensão de leitura do planeta. Ou seja, além de ler pouco, muitos que fazem a leitura não entendem aquilo que leu. Então, o que nós chamamos de analfabetismo funcional. Exatamente. O cara é formado, mas ele não sabe interpretar um texto. Exatamente. Nós temos juízes assim, né? Nós temos juízes que, se você der o copo redondo, ele não consegue fazer com o fundo do copo a letra O. Tá? Ontem você falou sobre isso, foi muito interessante. Não perco mais o teu programa, apesar de aqui para nós, como nós não temos horário de verão, a gente começa aqui a assistir às 5 horas da manhã. Mas olha, quem mora perto, quem mora numa ilha, não pode reclamar de acordar cedo, né? Porque, é verdade. Mas olha, como exemplo, viu, de contraponto, sim. A mídia ocidental, né? O Wellington e o Calazans e o Rômulus. O Wellington Calazans é você, desculpa. Tudo bem. A gente tem como exemplo aí uma mídia combativa, é mídia de combate. Viu, pessoal? Viu, Wellington? Mídia de combate. O que é que a gente tem aí? Exemplos como, por exemplo, países tidos até então como países terroristas, como países comedores de criança, como países amaldiçoados. Né? Chegou uma menina e disse para mim que no Irã só tinha terrorista, só tinha amaldiçoado, só tinha maldito que não acreditava em Deus e tal. Por quê? Por causa da informação hollywoodiana que chega para o nosso país, rapaz. Exatamente. Compreende? O que é que eles fizeram? Eles fizeram plataformas multimídia, né, para derrubar esse mito. Então, hoje a gente sabe tudo sobre a Rússia, por exemplo, por causa das plataformas RT, Sputnik. Né? Temos a Síria. Entra no Sana, que você vai ver uma narrativa totalmente diferente. Né? O Irã, você tem Spam TV. Quer dizer, então esses países que sofrem ataques midiáticos lançaram essas plataformas multimídia para combater o fake news ocidental. A imprensa não é livre, porque ela sofre, você há de concordar comigo, ela sofre a influência do mercado, ou seja, os grandes clientes publicitários. Então a nossa imprensa alternativa, sim, esta é livre, porque ela não tem um mercado para regular, o mercado publicitário. E depende apenas dos mantenedores, que são os leitores e simpatizantes. Então eu sou a favor de que todos, inclusive, façam isso, que pegue o seu celular, que saia filmando, que coloque na rede e que faça suas denúncias, porque é a única voz que temos. Imagina se a gente não tem internet, só na mão da Rede Globo. Um terror, seria um terror. Ô, Carlos, eu preciso me despedir de você, lamentavelmente, mas certamente as portas estarão abertas aqui para novos encontros, onde possamos aprofundar essa questão. Eu quero parabenizá-lo pelo trabalho de ativismo fantástico que você faz nas redes sociais, levando informação e também, como você mesmo colocou, compartilhando conteúdos que possam contribuir para que o brasileiro saiba da força que o país tem e da força do próprio povo brasileiro. Muito obrigado, você que é jornalista e diretor da Mídia Sem Fronteiras, Carlos Medeiros, por ter vindo aqui ao Expresso da Manhã contribuir para que essa nossa luta seja ainda mais forte. Eu que agradeço e quero deixar claro aqui que o trabalho que vocês estão fazendo, esse trabalho voluntário, e que os internautas, o teleinternauta que gosta do teu programa, que é muito intimista, você é um grande apresentador, o Rômulo tem um papel fundamental aí, vocês fazem uma dupla do papoco, que deve ajudar, rapaz, porque isso não é de graça. A gente faz um trabalho voluntário, mas a gente paga por isso. Então muita gente fica, mas porque só tenho R$10, só tenho R$5. Aí eu costumo dizer que não é dízimo.
né, que até outro dia você falou, não é igreja evangélica, mas você não está pagando um dízimo. O dízimo é que tem que ser 10% daquilo que você ganha. Você está fazendo uma contribuição voluntária também. Você dá R$1, dá R$2. Se todo mundo contribuir com a mídia alternativa, né, nós vamos ter força, vamos continuar com bastante força para continuar em frente, fazendo esse trabalho tão essencial para a formação da nossa juventude, do nosso povo. Eu que agradeço, muito obrigado, um bom dia a todos e a todas aí. Obrigado a vocês. Vou dar só um exemplo aqui prático, só para me despedir mesmo. Se 10%, já que você falou de dízimo, do nosso público doasse R$5 por mês, nós teríamos hoje todos os programas transcritos, as entrevistas separadas em textos, porque teríamos condição de investir nesse serviço. Equipamentos. Então, só um exemplo, assim, que seria uma contribuição fantástica. Teríamos condição de levar para os deficientes visuais. Já estamos fazendo isso de certa forma, porque nós extraímos o áudio do programa e colocamos à disposição para que os deficientes visuais possam ouvir a qualquer momento em podcast o nosso programa. Porque temos que respeitar todos os públicos e todas as pessoas. Só que, como você falou, com ativismo não dá para você ficar tirando do bolso o tempo todo. Já fazemos muito isso. Mas não dá para fazer muito mais. Um grande abraço para você, Carlos. Felicidades. Para você, para a Camila, para o Rômulo aí, um grande abraço e parabéns pelo programa de vocês, que vocês possam continuar. E não fiquem tranquilos. O Marco Civil Regulatório da Internet, ele não tem força nenhuma, de mercado nenhum que possa conter isso aqui no país. Isso aqui já está consolidado. Ninguém vai aceitar isso de braço cruzado. Mexe na internet que você mexeu na garotada. A garotada vai lá para o Planalto e derruba até. Com certeza. Um grande abraço para você. Felicidades. Nossa, querido. Valeu. Tchau, tchau. Eu conversei aqui com o jornalista e diretor do Mídia Sem Fronteira, Carlos Medeiros. Ele falou com a gente sobre ativismo na internet, como aproveitar cada minuto para derrubar o golpe. E agora, Rômulo, porque já entramos também na nossa contagem. Sim, mas só para fazer o link com o que a gente falava no início do programa. Essa questão do Marco Civil da Internet está estritamente relacionada. Por exemplo, o Wellington falou aqui da fraude que o ministro Gilmar Mendes está orquestrando eleitoral, e a outra face dessa moeda é tentar disfarçar isso calando as vozes. Então, essa questão de mudar o Marco Civil da Internet para acabar com a neutralidade da rede está relacionada a isso, e a tal parceria, Wellington, que o TSE, pela pessoa do Gilmar Mendes, está fazendo com o GSI do general Etchegoyen e com a ABIN e a Polícia Federal, que estão dominadas, né, pelo golpismo, para combater... e como você falou, mais as privadas americanas, Google e Facebook, para combater fake news. Então, isso também está relacionado. Eles estão tentando cercar por todos os lados, não é, Wellington? Com certeza, Rômulo. Vamos agora fazer um resumo dos principais acontecimentos da semana e também resgatar um pouco esse tema que você colocou aí, porque nós também temos a nossa contagem regressiva e vamos tentar falar um pouco sobre pontos que não foram aprofundados ao longo dessa semana, porque tivemos uma semana bastante movimentada, com muitos convidados, especialistas, colunistas do blog, do programa e também do blog, né? Porque todos vão. E somos muito gratos, desde já, a você que compartilha e a todas as páginas que compartilham o nosso programa. Rômulo, um dos assuntos que eu queria falar com você, e esse para mim é de fundamental importância, porque a gente possa fazer um retrospecto, é como esse depoimento de Tacla Duran, que não morre, um depoimento que não morre... Eles tentaram. Tentaram. Como este depoimento de Tacla Duran pode significar a anulação do processo contra Luiz Inácio Lula da Silva. Rômulo. 2 processos, né? Porque o Moro bandido separou um processo que normalmente seria um, ele separou em 3, só para poder ter mais lawfare, mais evento, aquela coisa da novelização. Então, 2 processos. O que aconteceu essa semana, relevantíssimo? Na quarta-feira, o advogado de defesa do presidente Lula, né, o advogado Cristiano Zanin, protocolou lá no Moro, mais uma vez, um pedido para ouvir, depois lógico, do depoimento bomba do Tacla Duran na CPI. Ele alegou, olha, em vista do que ele falou na CPMI, no Congresso Brasileiro,
nós queremos que ele seja testemunha de defesa, porque ele falou diretamente sobre o que é usado aqui como prova, que é a planilha do Odebrecht. Ele falou que é falso. A gente já arguiu aqui a falsidade desse documento e ele está comprovando o que a gente está dizendo. Então a gente quer ouvi-lo. Moro, ridículo, mais uma vez alegou que não sabe o endereço do Tacla Duran. Como a gente já falou aqui, quando o Moro pediu a extradição do Tacla Duran, no processo tinha cópia da identidade dele da Espanha. E na identidade aqui na Europa, todas trazem o endereço residencial da pessoa. Então, Moro, mais uma vez, mentiu, dizendo que não sabe o endereço e que, por isso, não pode ouvir Tacla Duran. Mas aí, além disso, a defesa do presidente Lula pediu para anexar o depoimento que o Tacla Duran fez no Congresso e todos os documentos que ele enviou, e aí isso era demais também, né? Isso o Moro teve que deferir. E aí, no dia seguinte, olha que ridículo, no dia seguinte, o Dedê pediu para o Moro fazer uma perícia no HD que ele tem lá, aquele HD batizado dele, né? Que tem um pendrive HD com o sistema que ocupava... O Luiz Nassif publicou um artigo falando disso. Só quem não entende de informática pode acreditar numa dessa. Um sistema que movimentava milhares de operações, reunindo bilhões de dólares, vários servidores, coube no HDzinho, um pendrive que ele trouxe da Suíça, que está aí na mão deles rolando há um tempão, e aí ele agora pediu uma perícia. E vai dizer que, lógico, uma perícia batizada, que vai fazer a perícia é a Polícia Federal, para dizer que eles querem contrapor, eles querem dizer que a boa é a perícia da Polícia Federal do Brasil, e não a do órgão da Espanha credenciado, que foi feito por um sorteio, associação de peritos, para dizer, não, é verdadeira sim, a planilha está valendo, olha, perfeito, ninguém mexeu nela não. É uma piada, mas mesmo isso, ele só pediu no dia seguinte que o Zanin anexou o depoimento do Tacla Duran. Fala, Wellington. Olha, auditoria hoje feita pela Lava Jato, inspeção, perícia, seja lá o que for, é tapa na cara do povo brasileiro. Tacla Duran provou com documentos periciados que a Lava Jato é uma quadrilha. O Ministério Público está prevaricando. Moro, Dedê, vão dizer daqui a pouco que é Duda da Dilva, ou então Dilma Rousseff. Esses canalhas precisam ser afastados urgentemente. Estão vendendo delação premiada. Está aprovado com documento, Tacla Duran já provou isso. Lula não pode ser punido por uma quadrilha. Lula não pode ser punido por uma quadrilha. Está aprovada, Lava Jato é uma quadrilha. Não podemos brincar com isso. Rômulus. E a implicação que você perguntava, Wellington, a implicação jurídica disso, impedir de ouvir o Tacla Duran, é mais um cerceamento de defesa. E como nós conversamos aqui na terça-feira com a professora Beatriz Vargas, isso dá causa à anulação do julgamento mais tarde, que é uma nulidade insanável. O próprio juiz, ele, como eu expliquei aqui na conversa com a Beatriz Vargas, instrução, produção de provas, ela é feita no primeiro grau, por esse pelo juiz ali de piso, o Moro. Quando o presidente Lula quer uma produção de prova e o Moro recusa, e ele sempre recusa, tudo que vai contra a mentira que eles inventaram, ele recusa a produção de prova. O presidente Lula recorre, a defesa dele recorre ao TRF4, que está dominado, e muitas vezes recusa também. Às vezes eles sentem a pressão e deixam, mas muitas vezes recusam. Se eles acatassem, eles iam mandar o Moro produzir a prova. Então volta, fica aquele bate-bola que não resolve. E aí, quando subir para Brasília, para o STJ e para o STF, não se pode mais discutir fato, prova. Você só pode discutir direito, assim, a lei diz isso ou a lei diz aquilo. Isso é em todos os casos. Aí você pensa, bom, mas se o Moro impediu a produção da prova, ele não deixou ouvir o Tacla Duran, quando chegar lá em Brasília a gente não vai poder arguir isso. Mas a gente vai arguir que houve, provar, né? Que está mais que provado, isso aí está mais que documentado, que houve cerceamento da defesa, isso é uma nulidade insanável, e com isso obter a anulação dos julgamentos. Com certeza. Um outro tema muito importante foi produzido aqui mesmo pelo Cafezinho, um encontro fantástico que gerou um Cafeína especial na quarta-feira, onde colocamos lado a lado, num amplo debate que durou quase 2 horas, a senadora que foi expulsa do PMDB e por isso recebeu aí um atestado de lisura, né?
que foi a Cátia Abreu. Ela esteve ao lado do senador Roberto Requião, num debate muito amplo aqui no blog O Cafezinho e transmitido por todas as páginas que compartilham também o programa Expresso da Manhã. Eu queria que você fizesse uma síntese, Rômulus, deste encontro, esse debate que você participou. Foi fundamental, Wellington. Assim, foi muito importante. Os dois senadores vieram falar francamente. Não teve ali... não se fugiu das questões. A entrevista não foi chapa branca. A gente perguntou coisas até difíceis. Você já começou colocando o senador Roberto Requião na parede, falando: senhor, vai ou não vai ser vice do Lula? Aí deu uma enrolada, mas aí depois eu voltei em cima e ele acabou falando. Mas aí... E a senadora Cátia Abreu também. Quando eu perguntei para ela, eu falei: bom, a senhora no governo Lula era uma das mais vocais líderes da oposição, teve essa evolução, mas e para 2018? Não é aquela coisa só levantando bola para eles cortarem, não. A gente colocava. Então, foi importante. A gente tratou dessa questão do PMDB, porque, como o senador Requião falou, está havendo uma rebelião nas bases do PMDB. A base não significa cúpula. A base não é o Jucá. Então, ele falou que vários estados já, Paraná, Santa Catarina, outros do Centro-Oeste, já houve uma rebelião. Eles querem tirar o Jucá do mando na executiva nacional, porque eles não representam a base. Então, o Roberto Requião, que é o próximo alvo deles, se ele cair, primeiro que ele vai lutar até o fim pelo MDB. Ele vai deixar o P de prostíbulo para o Jucá. Mas o MDB velho de guerra, o Manda-Brasa contra a ditadura, Partido do Ulisses, Partido do Tancredo, Franco Montoro, esse ele vai ressuscitar, porque hoje ele está em coma, induzido por Jucá, Temer, Cunha, essa galera. Então, a gente sabe como é que é o senador Requião, ele é de briga, ele não vai ficar quieto, não, ele vai lutar pelo PMDB. Fora isso, os dois falaram com a gente, né, conversaram sobre a necessidade da reconstrução nacional. E aí, o que foi mais importante, a gente sabe de algumas divergências ideológicas. O senador Requião, ele é mais à esquerda na questão econômica, mais a favor do intervencionismo do Estado. A senadora Cátia Abreu, ela é mais a favor da iniciativa privada, mas a senadora Cátia Abreu é uma produtora rural. Ela é a favor da iniciativa privada produtiva. Ela não é a favor da finança, não, que fica, né, tá quebrando o Brasil e extraindo o sangue do povo sem gerar uma riqueza, sem dar um grãozinho de soja, que seja, sem botar um tijolo e fazer uma construção. Então, os dois estão, você vê que reúne, como você fala, é evidente que ainda existe a distinção ideológica entre o pensamento de esquerda e de direita, mas todo mundo que está identificado com o patriotismo, com a soberania nacional, com o nacionalismo, seja de direita, de esquerda, quem está engajado na luta de sobrevivência nacional é bem-vindo para lutar contra esse projeto estrangeiro do entreguismo. E essa luta de 2018, ela é fundamental. A gente conversava aqui ontem com o embaixador Samuel Pires Guimarães, ele concordou com a minha avaliação, que 2018, se eles conseguirem manter o golpe para além de 2018, o dano será quase irreversível. A gente vai levar décadas para levantar novamente. Então, é muito importante. Essa entrevista para mim foi fundamental, e no final a gente viu que o senador Requião, como você sempre lembra aqui, ele falou, com a ampla experiência dele política, que a única alternativa viável eleitoralmente para a gente conseguir fazer isso é Lula. É Lula. Então, e a senadora Cátia Abreu, que por muito tempo ela foi oposição ao Lula, como ela é identificada com a produção e também como ela teve uma evolução no seu entendimento sobre a questão ambiental, sobre a questão social, ela também se engajou nisso. Ela vê com a necessidade de tirar o golpe e começar a reconstrução nacional, não é, Wellington? Pois é, a Niobe Cunha, que é a nossa comentarista aqui, que esteve aqui ontem com a gente, está lembrando que a luta é nacionalistas contra entreguistas. Essa luta aí, Niobe, é sacramentada, não tem como. Ontem eu estava assistindo alguns dos discursos de Lula no Rio de Janeiro. Olha, eles podem esconder do jeito que for, mas... E observem que tem ali sempre uns trollzinhos escrevendo assim: 100 pessoas, só esse pouquinho de gente. Isso aí é para... lá na frente, com essa denúncia que foi feita hoje aqui no programa, de fraude eleitoral, eles plantarem na cabeça dos brasileiros que a vantagem de Lula não era tão vantagem assim. Porque todo mundo sabe que a pesquisa está puxando para baixo os números de Lula. Todo mundo sabe. Mas essa briga vai ser lá na frente, com Vox Populi e estatísticos muito sérios e independentes provando. Tá?
Então, esses institutos de pesquisa que estão puxando Lula com 36, Lula subiu para 37. Olha, Lula está hoje com 53%, certo? Dos votos espontâneos. Agora, votos válidos, Lula atinge 69 e 70. Aí, considerando o que eles chamam de margem de erro, que não deveria existir em estatística. Margem de erro, não deveria. Mas tudo bem, já que eles usam entre 69% e 70% dos votos válidos. Aí eles vão ficar puxando o Lula para baixo para justificar a fraude eleitoral. Fraude eleitoral, que hoje eu já disse quais são os pontos do discurso de Gilmar Mendes, que ele vai ler na despedida dele do TSE, porque a gente tem fonte. A gente tem fonte. E aí a vaca vai para o brejo. A gente antecipa aqui o discurso. Vai querer tirar a Venezuela do páreo, vai querer fazer acordo com os Estados Unidos para fiscalizar nossas eleições. Olha, os Estados Unidos não tem moral nenhuma para fiscalizar nada, porque Hillary Clinton disse que houve fraude na derrota dela. Eles usam papel, eles não usam urna eletrônica. Urna eletrônica nossa tem que ter comprovante. Tem que ter comprovante. Quem não lutar por isso agora não vai contribuir para a democracia brasileira. A luta agora é por transparência das urnas. Temos que ter plataformas. A urna é inviolável. Se a urna for inviolável, a transferência dos votos não é. Qualquer hacker amador que está chegando hoje no mundo hacker consegue entrar na transmissão e alterar os números, porque é uma planilha de Excel. Isso está provado. Tá bom? Mas tivemos aqui também no programa dessa semana... Só um brevíssimo comentário. Você falava aí que a Niobe lembrou a gente que a briga entre entreguistas e nacionalistas, pois então, eles vão tentar fazer que a briga vire entre quem é a favor do aborto e quem é contra, quem é a favor de descriminalização das drogas e quem é contra, quem é a favor da redução da maioridade penal e quem é contra. Tudo isso aí. Quem é a favor de mais ações afirmativas para os negros e quem é contra. Quem é a favor da igualdade salarial para mulher e homem, mais direitos ou contra. Eles vão tentar vir com pautas morais toda semana, com uma nova coisa. Isso é programado. Atenção, eu não estou desmerecendo essas bandeiras. Eu estou dizendo que eles sim estão desmerecendo e usando como diversionismo. A gente tem que ver estrategicamente. Só um presidente popular eleito no executivo pode fazer contraponto à bancada BBB para avançar essas lutas. Então não adianta ficar batendo delas se a gente vai perder, eleger um presidente BBB de novo, igual está o Temer, porque aí é massacre. Como está agora? Tá bom para essas lutas, para essas bandeiras? Tá péssimo. Estava melhor quando estava o Lula e a Dilma fazendo contraponto, por mais que vocês sejam críticos deles, dizendo que não avançou o suficiente, mas estava regredindo? Não estava. Agora está regredindo. Está morrendo gente no campo, está membro do MST sendo preso como terrorista, com base na lei de terrorismo, está acabando com quilombola, massacre de indígena, tudo isso aí a gente vê o movimento negro, o racismo chancelado pelo Estado, a questão da mulher, um ministério que não tem mulheres. Então, a gente está vendo todo o regresso. Não ter o presidente executivo, por mais que vocês reclamassem, às vezes com razão, que eles faziam negociações com a bancada BBB para evitar avanços, como naquela questão do kit gay, mas não regredia. Agora está tendo regressão. Se isso se tornar a pauta, infelizmente, até hoje, isso é minoritário na sociedade brasileira. A sociedade brasileira, em valores, ela é conservadora ainda. Eu não estou falando que a gente não tem que falar sobre isso, tem que falar, mas não é na eleição para majoritária. A gente passar os 4 anos falando. Isso é fazer política. Isso não é debate presidencial, porque, como você falou, na disputa entreguistas nacionalistas não tem para ninguém. Vai ser 75-25, ou mais até. Entendeu? Já teve o presidente Lula na primeira eleição dele, no meu Rio de Janeiro, ele teve 80-20 no segundo turno contra o Serra. Então, vai ser por aí. Se a gente conseguir pautar a eleição em nacionalista entreguista. A gente não pode deixar esses moralistas sem moral, BBB, Temer, pautarem essas discussões que são legítimas para conseguir permanecer no poder e massacrar vocês mesmos das minorias. Atenção, vamos pensar. Fala, Wellington. Pois é, para concluir o programa, que o tempo estourou, você sabe disso, eu quero aqui exaltar a aula que foi dada ontem à noite, e eu publiquei imediatamente depois, pela senadora eleita na Argentina, ex-presidenta da República Argentina por 2 vezes, Cristina Kirchner. Um juizeco de merda lá da Argentina decretou a prisão dela, primeiro, um argumento pífio,
Segundo, ele não tem autoridade para decretar a prisão dela. E terceiro, Cristina Kirchner mostrou a Dilma o que ela deveria ter feito, mostrou a Lula o que ele deveria ter feito. Reuniu conferência de imprensa, inclusive com o PIG de lá, Clarim, todo mundo, pode me perguntar. E deu voz à verdade. Deu uma aula do que é lawfare. Ela deu uma aula do que é perseguição e botou Macri no pacote do entreguismo argentino, com o judiciário e com tudo. Cristina Kirchner merece os meus parabéns pela aula de comunicação, porque é minha área de atuação. E eu imediatamente editei o vídeo e publiquei aqui na fanpage do Cafezinho e nas nossas páginas. E mandei para você, Rômulus. Tá? Aula de como agir com comunicação. Dilma se escondeu. Cristina Kirchner não. Pegou, chamou toda a imprensa, inclusive internacional. Venham, me perguntem aqui o que vocês quiserem. E jogou esse juizeco, o Moro deles lá, na lata do lixo, que é o lugar que Moro já está. Ele está tentando, o Moro está agarrado na borda, mas já está dentro da lata do lixo da história. Tá? Então, é isso. E vou passar para você comentar para a gente concluir esse assunto específico da Kirchner, mas eu quero lembrar que Moro está hoje no Rio de Janeiro. Eu quero ver como é que o carioca, que foi arrasado por Moro com as mentiras de combate à corrupção, vai receber, como é que o carioca vai receber Moro no Rio de Janeiro. Eu quero ver. Eu quero ver como é que vocês vão receber Moro, que destruiu a indústria pesada, a construção civil, a pretexto de um combate à corrupção e botou uma cleptocracia no poder que está destruindo o estado do Rio de Janeiro. Moro destruiu o Rio de Janeiro e pariu um dos piores filhos que alguém poderia parir, chamado Bretas. Mas Bretas está caladinho e vai ficar caladinho, muito caladinho, porque em breve Juca Bala e Dário Messer vão dar um alô para ele de Natal. Rômulus. Wellington, como você falou, a Cristina Kirchner ela deu uma aula, daria para falar sobre isso meia hora, eu vou tentar falar em 2 minutos, que eu tinha separado. Mas, enfim, sempre é um prazer ouvir a Cristina Kirchner, mas isso ela mostra para a gente mais uma coisa importante. Em países da América Latina, em que a gente tem um cartel midiático, não dá para ter, infelizmente, é a nossa realidade, não dá para ter presidente low profile, presidente técnico, presidente gestor. O golpe está sempre na esquina. É uma coisa que a gente aprendeu. Eu acolhi com entusiasmo a candidatura da Dilma Rousseff em 2010, falando, é uma pessoa, né, uma gestora, ela vai chegar. Mas eu aprendi que não dá. Infelizmente, o Brasil precisa de um ás de articulação política, se for do campo popular, se for da direita, não, fica lá. Mas um ás da comunicação política para ficar articulando a todo momento contra o golpe que está na esquina e para ultrapassar o bloqueio do PIG e falar diretamente com o povo. Então, tem que ser alguém como Lula, alguém como Cristina Kirchner. Eu recomendo que todo mundo veja. No próximo programa, talvez a gente faça para comentar, porque tem aspectos importantíssimos, mas só para concluir. O pessoal fala, se Lula não for candidato, primeiro, Lula vai ser candidato, mas se não fosse para falar, Haddad. Não, Haddad, infelizmente, ele tem essa coisa, ele também é ótimo, maravilhoso, ótimo prefeito. Mas ele também é low profile, não soube se vender nem em São Paulo, não conseguiu se vender. Então tem que ser, por exemplo, se tivesse escolhido outra pessoa do PT, seria Jacques Wagner, por exemplo. Ou Requião. Requião é um craque da comunicação. Tá? Pois é, eu antes de perguntar a você quem é o cocô do dia, eu quero dar um abraço aí para Nara Jararaca, que está em Londres, está organizando no domingo, dia 10 de dezembro, um evento muito bom, o evento Direitos Humanos no Brasil do Golpe, a partir das 14 horas em Londres. Nara, a gente se vê aí em Londres no domingo, vou estar presente com certeza nesse evento, tá bom? Então eu agora quero... Uma última palavra mesmo. Eu, há 6 meses, falei com o pessoal do PT, dirigentes importantes, que deveria haver um evento reunindo todo mundo da América Latina que é vítima de lawfare, chamar Raul Eugênio Zaffaroni, que denunciou isso, para fazer uma coisa internacional. Sua ideia é ótima, vamos ver. Cadê? Até agora nada. Ela mostrou como é que é para fazer ontem. Pois é. Ontem, Cristina Kirchner deu uma mega aula. Mega aula. Quem é o cocô do dia para você? Rápido. Cocô do dia é Gilmar Mendes, evidente, tramando a fraude eleitoral. Cocô do dia. E esse assunto vai voltar com certeza. Se é no banheiro que eu me sinto feliz. Eu tô com pressa hoje. Gilmar Mendes,
Você é o cocô do dia, Gilmar Mendes. Já antecipei o seu discurso. Gilmar Mendes. Já sabemos o que você vai falar. Tem muita gente de olho nele, né, Wellington? Muita gente de olho em você, Gilmar Mendes. Um abraço. O Leonardo Artucci, do Brasil 247, começa agora o programa dele. Eu recomendo que você assista e vá lá e diga: Artucci, eu estou aqui porque eu saí do cafezinho e eles mandaram vir aqui assistir. Tá bom? Um abraço. Bom dia, bom fim de semana. Até segunda-feira.